Ontem eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Era um rapaz fazendo uma reflexão se ele é o último pobre do Brasil, porque por onde a gente anda, assim, você sai na rua, você vê SUVs, caminhonetes, sedãs de luxo e fala, cara, de onde sai tanto dinheiro? Porque quando a gente olha nas notícias, nos índices, né, aponta que o brasileiro, a dívida dele só cresce, a dívida do brasileiro médio tá nas alturas. Salvo engano, eu vi alguma notícia que parece que 80% da população brasileira está endividada. Então, de onde sai tanto dinheiro para comprar carros de 150, 200, 300 mil reais? E aí a gente começa a se perguntar, será que só eu sou pobre? Só que quando você começa a se refletir, você pensa o seguinte, ou apenas eu sou pobre, ou teve algum saldão de aniversário do Guanabara em que você comprou o Hyundai Creta com 50% de desconto, Jeep Compass parcelado em 72 vezes sem juros, ou, na verdade, as pessoas estão tentando emular um estilo de vida que não é sustentável e que não são capazes de manter. Eu aposto mais na terceira opção. Pois bem, eu comecei a refletir a respeito de dois casos que estão próximos de mim. Um é de uma pessoa que é um familiar meu, uma pessoa muito próxima, que eu tenho grande carinho, mas que ela é absolutamente uma pessoa descontrolada com questão de dinheiro quando envolve carro. É uma pessoa que ela tem a vida dela muito controlada. Se você falar assim, olha, ela vai no supermercado, ela não compra os produtos mais caros para querer fingir que tem um dinheiro que não vai comprar aquela água Perrier de R$ 25, não, ela não faz isso. Mas quando o assunto é carro, ela se deslumbra completamente. Bom, esse conhecido meu, ele tinha um carro, 2022, que ele estava terminando, no final do ano passado, de pagar o financiamento. Faltava um ano só. Esse ano, ele terminava o financiamento do carro. E o carro dele era muito bom. Era muito bom mesmo. E aí, ele foi fazer uma revisão na autorizada, né? E aí, ele viu um outro veículo, não vou falar qual veículo que é, porque senão vai que ele vê esse vídeo. Ele viu um outro veículo e se apaixonou no carro. E ele, na concessionária, naquela mesma hora, ele não raciocinou, ele simplesmente deu o carro dele e entrou no financiamento de mais 4 ou 5 anos. Só que esse carro dele, ele era quase mais que o dobro do preço desse primeiro. O carro dele anterior valia uns 120 mil e ele trocou por um carro de quase 300 mil. E ele fez isso financiado. Ele fez uma dívida astronômica. Se eu não me engano, a parcela dele do financiamento está mais de 4 mil reais por mês. E aí, junto com isso, quando veio o começo de ano, veio também IPVA, veio seguro, veio essa alta de combustível, e ele entrou em surto com isso. Ele estava falando para mim que ele precisou pegar um empréstimo desses bancos digitais para poder pagar o IPVA do carro. Por quê? Ele pagava o IPVA de um carro de 120 mil, ele passou a pagar o IPVA de um carro de 280 mil. Ele mais que dobrou o custo de IPVA dele. E sem contar que nisso vem também a alta de seguro, vem também a alta de manutenção, porque essas manutenções periódicas que você faz na concessionária autorizada assim que você compra o veículo, você não vai levar. Você acabou de tirar um carro de quase 300 mil, zero. Você não vai levar na mecânica do seu João ali para ele olhar seu carro, não. Você vai levar na autorizada, você vai levar na Ram, você vai levar na Jeep, você vai levar na Fiat. Você não vai levar isso aí no mecânico de esquina qualquer, você não faz isso. Então aquela revisão fica altíssima. E junto com isso, que foi a gota d'água que ele veio desabafar comigo, foi porque teve a guerra, né, dos Estados Unidos com o Irã, e teve essa alta de combustível. Aqui na minha região subiu aproximadamente uns 50 centavos em média. E esse aumento de 50 centavos fez ele perder o chão. Ele ficou completamente maluco, porque ele é uma pessoa que viaja muito, que roda bastante. E assim, ele falou, meu Deus, mas essa alta, como assim? Só que é o seguinte, se você tem um carro de 300 mil reais, você não tem que se preocupar com uma alta de 50 centavos no combustível. Isso não tem que fazer diferença para você. Ah, mas meu carro bebe muito. Amigão, é um carro de 300 mil reais, um SUV grande de 7 lugares. É claro que ele vai beber. Olha o peso desse veículo. Não tem como um carro desse não consumir. É claro que ele vai consumir. Só que para a pessoa que tem dinheiro, isso não deve ser uma questão. A pessoa, tá bom, subiu 50 centavos, suba R$ 1, suba R$ 2. Eu tenho dinheiro para bancar. Só que é essa a diferença. O rico, ele não precisa querer parecer rico. Ele não precisa se endividar em 4, 5, 6 anos para pagar um carro. Não. Ele tem o dinheiro e troca de carro. Aqui na minha cidade, provavelmente na sua cidade você tem também, ou algum conhecido seu, aquela pessoa que todo mundo troca de carro. Ela sabe que ela está perdendo dinheiro,
mas não faz diferença porque ela tem grana para bancar. É o luxo dela e pronto, acabou. E o caso desse conhecido meu, infelizmente, um cafezinho, infelizmente, não faz parte da realidade dele. Ele não teria condições, ele não tem condições de bancar esse carro. E aí, ele entrou em desespero, veio desabafar. Eu acho que ele queria pedir dinheiro emprestado, mas eu não ia abrir essa margem pra conversa. Né, lamento, sinto muito, né? Já cogitou devolver o carro, tento, sei lá, renegociar, pegar um carro mais barato. Isso eu sugiro, não emprestar dinheiro, não empresto não. Inclusive, meu conselho, não empreste dinheiro. Ou você perde o amigo ou perde dinheiro. Escolhe um dos dois. Eu prefiro manter meu patrimônio intacto, porque eu não vou emprestar dinheiro porque a pessoa foi irresponsável com as próprias finanças e fez uma loucura. Feita essa pequena divagação, retomando. Portanto, ele não tem como bancar esse carro, mas tá insistindo, pegou um empréstimo em banco digital para poder pagar IPVA de carro. Você não faz isso. Se você não tem condição, você não faz. E até porque esse carro, que entra o pulo do gato, não é dele. Esse carro é da financeira que fez um financiamento. Esse carro no documento tá ali, alienado. Ele não tem a propriedade desse carro. Então, qual que é o raciocínio que eu chego no final das contas? Amigão, se você vai se endividar, se endivida então por uma casa. Se endivida então por um apartamento. Se endivida então para você ter um teto onde morar. Entra no Minha Casa Minha Vida e financia um imóvel por lá. Porque se você vai ficar pagando uma dívida durante anos, ao menos faça por alguma coisa que te dê uma certa segurança, um mínimo de segurança. Eu hoje eu tenho uma Duster ano 2013. Eu batalhei muito, nunca financei carro, sempre comprei à vista. E assim, o meu foco sempre foi fazer minha casa. Minha casa, esse mês está pronta. Eu nunca mais vou ter que me preocupar com aluguel, com condomínio. Eu não vou ter que me preocupar com isso. Aí agora eu penso em trocar de carro. Eu penso em comprar um carro para minha esposa, dar de presente para ela, que é a minha intenção esse ano, dar um carro de presente para ela. Por quê? Porque agora a gente tem que mais se preocupar com condomínio, tem que se preocupar com aluguel. Então, o que eu falo para a pessoa é: tenha esse mínimo de planejamento. Não atrase a sua vida, não se afunde em dívida, não entre em um ciclo vicioso de financiamentos para querer transparecer uma imagem de rico, de status, de ego, uma visão egóica de si, para tentar simplesmente parecer uma coisa que você não é. Emular um comportamento que você não pode emular, que você não tem essa capacidade. Não faça isso. Porque um financiamento desse, quantos anos de trabalho te custa? Quantos dias que você perde com a sua família? Quantos momentos que você deixa ter, sei lá, com a sua esposa, com a sua namorada? Quanto estresse a mais você tem que passar? Noites mal dormidas, por causa daquele financiamento, aquela dívida que bate na porta todo mês. Não vale a pena. Assim, não tem nada de errado em querer ter um carro bom. Um carro melhor, nada. O meu sonho é ter um Peugeot 2008 GT, aquele versão 2025, com teto solar. Acho a coisa mais linda. Mas assim, é 150 mil carro desse, eu não vou gastar isso num carro, gente. Quem sabe que 3 anos, quando tiver mais barato, eu compro. Mas até lá, não vou fazer. Eu prefiro o quê? Terminar minha casa. Agora eu vou investir mais pesadamente na minha reserva, visando minha aposentadoria, visando ter uma qualidade de vida melhor que a minha esposa, pra gente poder viajar mais, curtir mais a vida, ficar mais com meus cachorros, planejar, quem sabe, no futuro ter filhos. Aí, se eu for enfiar tudo em carro, sei lá, a vida é mais do que isso. A vida é mais de querer ter um carro que chama a atenção onde passa. Eu sei que é legal, mas sabe, é mais legal você poder ter paz. Pelo menos eu penso, quando eu tava construindo a casa, né, tô terminando ela, teve certos momentos que eu ficava assim, desesperado pelo gasto de construção, sabe? Eu cheguei a gastar 50 mil no mês nessa obra. E aí era nesses momentos que eu falava assim, gente do céu, eu quero só terminar isso aí, ficar livre desses pagamentos, desse custo que eu tenho todo mês, pra ter paz. E aí a pessoa tenta retroalimentar esse ciclo vicioso, sem querer ser papo de coach, de livro de autoajuda, mas é como diz aquele livro famoso do Robert Kiyosaki, se não me engano é esse o nome do autor, do Pai Rico, Pai Pobre, é viver uma corrida de ratos. É você ficar nisso, nesse ciclo vicioso pro resto da vida. Eu me recuso a fazer parte disso. Eu e minha esposa, se Deus quiser, a gente daqui 20 anos, eu tô com 28, ela tá com 27, a gente antes dos 50, não vai precisar mais trabalhar. A gente vai estar em paz em relação a isso, porque não vale a pena ficar desse jeito. Não, eu prefiro, quando eu falo não precisar mais trabalhar, não quer dizer que a gente vai parar, que a gente vai ter a opção de dizer não.
a opção de que, já que não nascemos em berços de ouro, que nós possamos, então, ter a opção de escolha e escolher o que vamos fazer. Poxa, 20 anos, sim, 20 anos, demora. Tem gente que em 20 anos vai fazer 4, 5 financiamentos de carro. A gente prefere focar na nossa aposentadoria, porque é algo que vai dar um retorno e uma paz, que é o que a gente busca. Então, no final das contas, eu vejo que muitas vezes não é pelo carro, é pela validação que a pessoa busca. Eu acho que isso é a grande receita para o fracasso. Infelizmente, é isso que pode atrapalhar, em definitivo, a vida da pessoa. E uma dívida dessa, um juros desse, ainda mais hoje em dia com a taxa Selic que é quase 15, é que pode condenar um financiamento pode levar à condenação de uma vida financeira de uma pessoa por, sei lá, 10 anos, em decorrência de um financiamento mal pensado. Igual desse amigo meu, desse conhecido, que ele, infelizmente, além da dívida do financiamento, tem a dívida agora de empréstimo de banco, tudo para conseguir manter uma pose que ele, infelizmente, não pode ter. Talvez a gente tenha que refletir melhor sobre o próprio ego. E isso talvez também seja um recado para mim mesmo. Por esse dia, só isso. Tchau, tchau.